o cérebro do ser humano realmente aumentou e a tendência não é ele aumentar mais. Não, na realidade ele diminuiu. Ah, né? é? Se você for olhar no volume do cérebro dos Neanderthals, né, que tem muito debate das linhas de evolução, né, dos hominídeos, mas o Neandertal, que habitou e sumiu 40 mil anos atrás, né, de uma maneira misteriosa, tem várias teorias para tentar explicar, que até foram dizimados, sensacionais, né? Era maior que o nosso, em volume. É mesmo? Era. Então, Isso não quer dizer que era mais inteligente? Não necessariamente. Não? É difícil fazer essa avaliação. Mas, e os Neanderthals também tiveram bad rap, tá? Durante muito tempo, porque eram feições muito disformes comparados com a nossa. Não disformes, diferentes, né? É. E os europeus, quando começaram a descobrir os fósseis, os crânios dos Neanderthals, começaram a criar teorias absurdas achando que tinha algum tipo de degeneração, doença, né? E não é verdade, de forma nenhuma. Mas é curioso, por exemplo, recentemente, o ano passado, no meio da pandemia, a gente achava que só o Homo sapiens tinha sido capaz de criar a abstração de fazer a arte rupestre, né? De pintar cavernas e tal. E no meio da pandemia, ano passado, um grupo descobriu pinturas inequivocamente criadas por Neandertais. Neandertais? Isso, muito antes. Eu acho que 30 mil anos antes. Cara, isso muda tudo. Mudou, né? muito na interpretação da capacidade de abstração, da capacidade de senso estético. Então, nós ainda estamos aprendendo, mas não necessariamente o fato deles terem um volume maior. Inclusive, existem teorias que houve uma disputa ecológica, né, entre as duas espécies, né? Entre o Homo... Você está falando de território? Território e de sobrevivência, né? Sim. Na Europa, né? Existem essas teorias, né? No Sapiens... O Sapiens e o Neandertal, né? Não, o livro Sapiens fala muito disso, né? Dessa disputa. Mas desde que a gente está aqui e ganhou essa luta, o nosso cérebro mudou? Eu estou propondo no meu livro de ficção científica e inclusive propus no último capítulo do meu último livro de neurociência que não é de todo implausível pensar de que as pressões seletivas que nós estamos criando com essa nossa imersão no mundo digital e essa imersão na lógica digital, porque veja, eu falei para vocês que eu considero uma impossibilidade o cérebro ser copiado digitalmente, mas isso não quer dizer que o cérebro, pela tentativa de maximizar recompensas, né, não comece a emular, a copiar os sistemas digitais. Comece a se comportar, porque as recompensas do mundo podem estar sendo distribuídas a partir de comportamentos que se assemelham a uma máquina. Tá? O ser humano, é mais fácil ele se aproximar a uma máquina do que a máquina se aproximar. Exatamente, é mais fácil de você começar a pensar como um sistema digital. Você começar a usar a lógica digital para guiar os seus comportamentos, certo? E eu até apelidei que pode estar andando entre nós já, sem a gente saber, um homo digital. Que seria um cara um ser humano que parece muito com a gente, mas que tem já modificações profundas de comportamento. Aqui, essa parte aqui, ela é mais envergada para poder ficar olhando no Ele celular. é mais míope. É mais míope, não precisa dessa visão. Não brinca. Eu fiz esse estudo essa semana, anedoticamente, né? Eu estava saindo de um lugar e estava indo para outro em Perdizes, né? 3 quilômetros. Eu falei, eu vou contar de uma população de pessoas que eu encontrar na rua dirigindo, quantas estão com o celular na mão, na rua. E aí? 90%. 90%. Mesmo atravessando a rua. O que é curiosíssimo, né? Não, e não só necessariamente na faixa. Porque aqui no Brasil, nem a faixa é uma garantia de sobrevivência. Mas, com certeza. Mas eu vi um número muito grande de pessoas atravessando a rua sem olhar mexendo no celular e as pessoas andando nas calçadas de Perdizes. Todo mundo sabe que não existe o conceito de calçada em Perdizes, porque um vai desse lado, outro vai para lá, outro vai para cá. As pessoas... Eu fico imaginando o número de atropelamentos, o número de quedas, o número de... Porque as pessoas... O celular, se qualquer coisa, foi incorporado como parte de nós. Né? Ele está incorporado, porque os nossos relacionamentos sociais estão sendo mediados por ele, as nossas informações de toda sorte, nossa interação com o mundo, e isso está alterando, sem dúvida, comportamentos sociais, comportamentos cognitivos, atenção... A dificuldade que as novas gerações têm de se concentrar para ler textos, para manter o raciocínio de... Né?
há muitos anos atrás apareceram estudos mostrando que quanto mais hiperlinks você tem num texto, mais difícil é a compreensão do texto. Claro. Porque você começa a clicar para ir ver isso. Vai para outro lado, vai para outro. Isso. Mas existem agora preocupações muito sérias sobre o que é a nossa imersão contínua, né? Tirando 8 horas de sono, que para muita gente nem isso ocorre, porque muitos adolescentes americanos, brasileiros também não desligam o telefone, então eles ficam continuamente... né, acessando, né, o telefone no meio da madrugada. O que isso vai fazer a longo prazo para a nossa capacidade de interação social, existem casos, né, descrições em livros de gente muito, muito famosa na área, vários pesquisadores americanos mostrando que as crianças que passam um número acima, né, um número X de horas por dia, começam a ter dificuldade de relacionamento social, aumento de angústia, aumento de ansiedade, aumento de depressão, né? E nós dependemos dessa interação social. O nosso cérebro evoluiu para... Na pandemia a gente sentiu muito isso. Nossa, você só vê o grau de distúrbios mentais, né, que foram detectados, o aumento de uma variedade pelo isolamento social e tal. Só que isso é nós de certa maneira nós tivemos um hyperdose na pandemia do que já ocorria fora da pandemia, a ponto de, na China, por exemplo, o governo chinês ter decretado lá, decidido que um número X de horas para as crianças poderem entrar online, porque estava começando a afetar de uma maneira decisiva o comportamento até de adultos, né? Tinham adultos que se trancavam em quartos e jogavam videogame horas e horas e horas.